No vídeo anterior, eu questionei o conceito de valor de troca e referi-me àquela teoria do jurista Savigny a propósito de um suposto direito de propriedade privada dos indivíduos sobre o poder aquisitivo de suas peças monetárias e de seus créditos. Tal entendimento do grande jurista alemão do século XIX decorre do conceito de valor de troca que eu critiquei no vídeo anterior. Mas para desvendar essa história toda, é importante que a gente comece do princípio e tente esclarecer em que consiste o poder aquisitivo. A técnica de medição da variação dos níveis de preços, essencial para apurar as oscilações do poder aquisitivo, foi originalmente desenvolvida no início do século XVIII, em 1707, num livro publicado anonimamente sob o título Chronicon Preciosum, que depois se descobriu que tinha sido escrito pelo bispo William Fleetwood, publicado em Londres em 1707. A questão prática que William Fleetwood, que trabalhava na administração da Universidade de Oxford, queria resolver era a seguinte: um bolsista dessa universidade estava ameaçado de perder a bolsa porque tinha tido uma renda suplementar de 5 libras e isso ultrapassava a quantia prevista para que alguém recebesse bolsas no regulamento da universidade, que era de 1440. Para orientar a universidade, o Fleetwood fez uma pesquisa cuidadosa, tabulou todos os preços dos pães, da carne, de bebidas, de roupas, livros, do ano de 1440 e comparou-os com os preços que vigiam no ano de 1770. E aí ele concluiu que as 5 libras daquele ano de 1440 correspondiam, em 1770, a cerca de 28, 30 libras. E que, por essa razão, o bolsista era justo que ele continuasse a receber a bolsa a despeito de ter tido uma renda suplementar de 5 libras. E daí se fixou essa técnica estatística de medir a variação dos níveis de preços. O Adam Smith, no meados do século XVIII, ele conhecia bem esse estudo do William Fleetwood, transcreveu grande parte dele em apêndice a um capítulo do seu livro Riqueza das Nações, mas deu um sentido novo aos estudos do Fleetwood. Ele destacou o conceito de poder aquisitivo e incorporou esse conceito de poder aquisitivo à noção de valor. E com isso ele criou o conceito de valor de troca. É preciso não nos esquecer de que já naquela época, tal como o livro Riqueza das Nações
se refere em várias páginas, circulavam moedas de papel, cédulas de peças monetárias de papel e títulos de crédito. E aí, aquele conceito antigo de valor intrínseco, que levava em conta o conteúdo de metal das peças monetárias, já não se aplicava. E era preciso criar uma nova concepção, que foi a concepção de valor de troca criada por Adam Smith. E essa concepção de Adam Smith mantinha uma relação entre o conceito de valor, valor de troca, e a realidade. Não era mais a realidade do metal, que era o suporte das peças monetárias, mas era a realidade das mercadorias, dos bens e dos serviços. Essas expressões, valor de uso e valor de troca, criadas pelo pai da economia, Adam Smith, foram incorporadas em seguida, no século XIX, por Karl Marx, que começa o seu livro Contribuição ao Estudo, a contribuição à crítica da economia política, com as seguintes palavras que eu vou ler. A riqueza da burguesia aparece, à primeira vista, como uma imensa acumulação de mercadorias, sendo a mercadoria tomada isoladamente como a forma elementar dessa riqueza. Mas qualquer mercadoria se apresenta sob o duplo aspecto de valor de uso e de valor de troca. Então é fácil imaginar o prestígio desse conceito de valor de troca, que era adotado não só por Adam Smith, que o criou, então pelos liberais econômicos que seguem a orientação de Adam Smith até hoje, como também pelos socialistas que seguem a orientação de Marx até hoje. E no século XIX, aqui é que entra o jurista Carl Savigny, que era um romanista extraordinário, que conhecia profundamente o direito romano e escreveu o livro Direito de Obrigações sem levar muito em consideração o direito romano. Ele dizia que aquela questão não tinha sido tratada pelos romanos, mas ainda assim ele ia tratar com base nas informações de alguns economistas, um deles, um amigo que era próximo dele, presidente da inspetoria de moeda, que correspondia ao Banco Central da época. Savigny foi o primeiro jurista a estudar a obrigação monetária. E ele manifestou o entendimento de que as pessoas, os indivíduos, eram os proprietários dos respectivos poderes aquisitivos de suas peças monetárias e de seus créditos diversos. Não se discute que o direito de propriedade ele pode ter como objeto não só coisas sólidas, como bens imateriais. Admite-se que haja a propriedade intelectual do autor sobre sua obra, por exemplo, a propriedade industrial do inventor sobre a sua descoberta. Agora, o conceito de propriedade do poder aquisitivo não faz sentido,
Porque o poder aquisitivo é uma faculdade, a capacidade de uma pessoa de comprar uma determinada quantidade de bens e serviços numa determinada época. É um índice. Ele não é objeto de propriedade, ele não passa de um meio de prova. É um equívoco, portanto, supor que haja propriedade de poder aquisitivo. A oscilação do poder aquisitivo é algo relevante do ponto de vista jurídico, mas o conceito de propriedade de poder aquisitivo que nos vem desde Savigny é absolutamente equivocado. E isso leva a que muitos economistas brasileiros respeitáveis façam que a moeda nacional brasileira é uma abstração, porque eles estão preocupados com o poder aquisitivo dos créditos na moeda nacional em comparação com o poder aquisitivo dos créditos em dólar, que são os créditos que circulam na zona de influência financeira em que o Brasil se encontra. O movimento empresarial militar de 1964, para implantar a doutrina da correção monetária idealizada pelo advogado Bulhões Pedreira, adotou não só o conceito de valor de troca, como a suposição de Savigny de que as pessoas eram proprietárias do poder aquisitivo das suas peças monetárias e dos seus créditos em geral. É sobre esse assunto, o equívoco da doutrina que se baseia nesse pensamento, que eu vou falar no próximo vídeo.